Oi, pessoal! Sexta-feira chegou e hoje é dia da gente lembrar tudo que teve de mais legal aqui nessa semana no Popverso. Mas é claro que também tem conteúdo inédito pra você. Bora começar? E a gente começa o programa logo com coisa inédita. Há um tempo aí, a Mari entrevistou a Camila Coutinho, influenciadora e empresária, para falar justamente sobre Creator Economy, ou economia do criador de conteúdo, né? Inclusive, tem esse papo na íntegra no YouTube da CNN Brasil Soft. O ponto é, quem passa por aqui sempre responde o nosso quadro Sem Filtro, que você sabe muito bem, e com a Camila não foi diferente. Oi, gente, eu sou a Camila Coutinho e esse é o Popverso Sem Filtro. Se você pudesse escolher qualquer pessoa, viva ou morta, quem você chamaria para um rolê? Hebe Camargo, sem dúvida. Você passa pano para qual vilão ou vilã da ficção? Pra Úrsula da Pequena Sereia, porque ela é maravilhosa. Se você fosse um sabor de sorvete, qual você seria? Manga. Não sei, eu acho diferente, gostoso, tudo a ver comigo. Quem te interpretaria no cinema? Ai, tem várias que podiam me interpretar. Anne Hathaway, Marina Sena podia me interpretar também, que dizem que a gente é igual, então eu posso interpretar ela também. Dua Lipa, só maravilhosas. Se você pudesse mudar o final de um filme, qual seria? Todos que tem cachorro que morre. O que a pessoa precisa saber quando te convida para jantar? Eu não tomo vinho tinto, porque eu fico com sono, então é melhor vinho branco. Tem alguma coisa que você sempre sonhou em fazer e ainda não fez? Sempre eu queria muito aprender francês. Tipo assim, passar um mês viajando, sabe? Tipo, sabático de um mês. A pobrezinha, um mês só o sabático dela. Meia tênis ou meia, tênis. Como é? Eu não uso meia, mas eu não tenho chulé. Olha aqui, ó, tá sem meia. Que pergunta você não aguenta mais ouvir em entrevistas? Eu acho que não é nenhuma pergunta, é uma introdução. É tipo assim, a garota nada estúpida. Qual é a foto mais antiga da sua pasta de favoritos? Não sei, mas eu lembro a foto mais antiga do meu Instagram, que era, tipo assim, no aeroporto, mas eu não usava o Instagram pra postar, eu usava pra aplicar filtros e postar no Twitter, então era um tênis e uma mala, assim. Qual o seu emoji mais usado? Coração. É ótimo quando às vezes você tá, tipo, quer falar uma coisa, aí bota um coração no WhatsApp pra pessoa não achar que você tá sendo muito... Coração é dar uma amaciada, entendeu? Se você pudesse trocar de guarda-roupa com alguém, quem seria? A Kim Kardashian tá ótimo. Complete pé na areia, caipirinha, água de coco. Ai, a caixa de som e o boyzinho. Aproveitando o gancho do Setembro Amarelo, a gente recebeu aqui no estúdio o Alexandre Coimbra, psicólogo e consultor de saúde mental, para falar de um assunto super importante: ansiedade. Você sabia que, segundo a OMS, ansiedade é o transtorno de saúde mental mais comum no mundo? A OMS trouxe um dado, né, que 18 milhões de brasileiros convivem com ansiedade, né? Qual que é a importância da gente aqui também dar atenção para isso, assim? Inclusive nessa relação do médico com o paciente, logo na primeira consulta, porque a gente sabe que não existe, assim, exame para ansiedade, né? Você vai no laboratório, né? Não. Olha, é importantíssimo a gente entender o que é ansiedade. A ansiedade é uma espécie de antecipação catastrófica do futuro. Eu estou sempre imaginando a pior cena que vai me acontecer. Isso é o pensamento ansioso. E ele gera sentimentos muito ruins da pessoa conviver, né? Quem vive com ansiedade sabe do que eu estou falando, não é uma coisa que passa com respire, não pire, essas coisas que as pessoas às vezes dizem. É uma sensação de invasão, assim, o medo te invade, o medo do pior que possa lhe acontecer. Então, quanto mais cedo a pessoa puder encontrar ferramentas úteis para colocar na rotina dela, que não passam só pela cabeça, passa pelo corpo. A gente tem que pensar que a ansiedade se manifesta no corpo todo. Então, qualquer coisa que você consiga fazer no seu corpo para você se movimentar, para você relaxar, para você respirar, para você ver a beleza da vida, isso ajuda todo mundo. Mas todos nós sentimos ansiedade numa certa medida, é um sentimento comum, né? Qual que é a diferença dessa patologia da ansiedade? A gente pode pensar assim, quando esse sentimento, ele te invade e te encapsula, ele te encarcera, você se sente preso num pensamento e numa sensação. Essa é a ansiedade que precisa ser tratada, que precisa, e não somente com terapia e remédio, a gente pode pensar em uma série de ações que tem a ver com bons amigos, pessoas que te acolham,
esporte, natureza, tudo isso apoia a gente a tratar a ansiedade. No começo do ano, a gente já tinha visto uma recomendação para o tratamento de ansiedade de crianças, né, de 8 a 18 anos, muito por causa da pandemia, e agora isso se estendeu, né, assim, para todo mundo. A gente está num alerta maior agora, você acha, por causa da pandemia, por tudo que aconteceu com a gente? Ah, sem dúvida. Se a gente for pensar o que foi a pandemia, as nossas frágeis certezas sobre o futuro, elas se esvaíram. A gente não sabia quanto tempo ia durar, o que ia acontecer com o mundo, o que ia acontecer com as pessoas que a gente ama, conosco, com a nossa vida. Então, isso fez um efeito de um gatilho maior para a ansiedade nas pessoas. A gente tem um tabu muito grande em torno das questões da saúde mental que vem sendo desconstruído, né? E a gente falou muito sobre depressão nos últimos anos. E agora entra esse fator ansiedade. É uma coisa nova um pouco, mas eu queria que você correlacionasse um pouco a ansiedade com a depressão, com tudo isso, assim, como é que vem esse balaio, né, de coisas? Porque fica um pouco aquela sensação, não, mas a gente falava em depressão, agora é ansiedade. É ansiedade ou depressão ou pode ser ansiedade e depressão? Elas podem estar profundamente ligadas uma à outra, né? Eu diria que a ansiedade como fenômeno mais comum da nossa época é muito verdadeiro porque reflete o tipo de vida que nós estamos levando, né? Uma vida que não tem pausa. Então, a ansiedade, ela às vezes também é um gatilho para uma depressão e o contrário. Mas para as pessoas assim entenderem, é só quando você conseguir se imaginar numa sensação de que tudo que você tenta fazer pela sua saúde mental não faz com que ela reverta aquele quadro. Esse é o momento de pedir ajuda, independente do nome que seja, né? Se você não sabe se é uma depressão, se é ansiedade ou se é uma outra coisa, você sente que você está afundando numa espiral, esse é o momento de pedir ajuda. E eu queria, para finalizar, só falar um pouco do excesso de informação e do excesso de uso de redes sociais nesse processo. Pode ser muito nocivo para quem está sofrendo disso? Muito, sobretudo porque não é que a gente faça uma curadoria das notícias melhores da vida, né? Então a gente se conecta, na hora que a gente abre um portal de notícias, a gente se conecta com o mais trágico do humano. E isso interfere na nossa visão de futuro. Os jovens, por exemplo, estão vivendo um tipo muito forte de ansiedade, que é a ecoansiedade, que é essa ansiedade pelo futuro do planeta, né? Então, na hora que a gente se conecta com as notícias, a gente realmente aumenta o nível de ansiedade. Tem algumas pesquisas dizendo que 20 minutos de Instagram por dia já aumenta a tendência a gente ter um transtorno de ansiedade. 20 minutos de Instagram. Então, tem esse efeito também que reverbera na saúde mental de todo mundo. Mais coisa inédita no Pop Verso dessa sexta. A Isa Gadelha, do nosso time, que é fã declarada de K-pop, teve a oportunidade de entrevistar o grupo NCT 127, um dos maiores grupos de K-pop atuais. Eles falaram sobre o álbum novo e até mandaram um recadinho em português para os fãs aqui do Brasil. E vale lembrar que a íntegra desse papo tá no nosso YouTube. Hi CNN Brazil, we are NCT 127. Two baddies, one Porsche. 몰라 난 너가 뭐라는지 있는 그대로의 모습 받아는 manner. Hi guys, I'm Tae. Yo, I'm Taeyong. Hey Brazil, I'm Jaehyun. This is Hechan. I'm Johnny. I'm Mark. Hey guys, I'm Rita. Hello, I'm Do-young. My name is Jung. 그려 내 모습을 마주하게. Zero to back on the highest speed. The meaning of Chirchu is to go really fast, and I think the song really just tries to portray the feeling of moving forward without really caring about what other people are saying about you and things like that. So just keep on looking forward and just keep on going and moving towards your goal. No, but like it kind of really does go along with like Fast and Furious a lot. Yeah. And we really talk about, the acceleration of NCT 127, and that really, goes well with the Porsche concept. And Fast and Furious, as you may already know, is really, it's pretty fast and furious. Like the car, I feel like the connection that we have with that energy is pretty, Similar? Yeah, similar.
질주? 질주? NCT127의 대표곡이 될 거거든요. 이 노래가. 그래서 질주를 추천해드리고 싶습니다. Hoy no somos NCT127, nos amamos Brasil. Outra discussão muito importante dessa semana foi a persistência de casos de violência contra a mulher. A gente viu recentemente cenas e manchetes muito graves. E uma pesquisa deste ano mostrou que mais da metade das brasileiras presenciaram ou ficaram sabendo de situações em que mulheres próximas foram vítimas de violência verbal, física ou sexual. Para essa conversa, a gente convidou a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiana Dalmas. A gente tem falado muito sobre essa discussão da violência de gênero nos últimos anos, mas às vezes parece que os homens não estão participando muito dessa conversa. Por que a gente vê essa insistência, né, nesse tipo de violência, agressão física ou verbal com as mulheres? Bastante interessante sua pergunta, importante, porque os homens precisam se engajar nessa questão da violência contra a mulher. A questão da violência contra a mulher, ela não é um problema exclusivo das mulheres. Ela é um problema da sociedade. E quando a sociedade adoece, as mulheres adoecem, isso é ruim para todos. É importante também que algumas atitudes assim desrespeitosas, machistas, que os homens às vezes tendem a naturalizar, possam ser repudiadas pelos próprios homens. Então, no ambiente de trabalho, você tem aquela piada machista, todo mundo dá risada, todo mundo acha engraçado, todo mundo participa disso, é como se estivesse endossando essa prática. Então, o discurso legitima a prática da violência contra a mulher. E quando você fala dessas piadas, dessas brincadeiras, muita gente pode pensar assim, mas isso não estou batendo em ninguém, não estou xingando ninguém. Fala mais da relação dessa naturalização das piadas e desse tratamento jocoso com a violência. A partir do momento em que não há consentimento e que há uma posição de hierarquia e de poder desigual, porque isso é mais uma relação de poder e de desigualdade de poder. Então, há a prática de uma violência. A gente precisa estabelecer limites mais corretos quando se trata de violência contra a mulher. O ambiente de trabalho saudável é bom para todo mundo, é bom para os homens também. Quando a gente fala em machismo, a gente fala o seguinte, o machismo mata, ele mata as mulheres, com o feminicídio, que seria a ponta do iceberg, a conduta mais violenta final. Mas ele mata os homens também, Liam. Ele mata os homens porque os homens a todo momento têm que provar a sua masculinidade, os homens não vão aos médicos. Nós, enquanto sociedade, estamos reforçando esse papel. Estamos reforçando que o homem precisa ser forte, precisa ser agressivo, precisa ser dominador. Por isso que é importante que vocês estão debatendo aqui no programa. E a gente tem os casos também, como aquele da moça que estava lavando a calçada e um homem que estava passando ali, né, é agressivo com ela. Se fosse um homem naquele lugar, mesmo que fosse um senhor, você acha que a reação dele seria a mesma? E por que a gente falar sobre isso, questionar se a reação seria a mesma, é importante, né, nesse momento? Com certeza que se fosse um homem não aconteceria isso. No caso da moça que estava fazendo a faxina, lavando a calçada, a gente verifica que há outros elementos, né,
Kimberly Crenshaw, Sueli Carneiro e outras autoras feministas, elas falam muito do elemento da interseccionalidade. Então, você vê aí um aspecto de gênero, ela era uma mulher, mas você vê também que ela era uma mulher de uma classe desfavorecida, e era uma mulher parda, pelo que eu me lembre das imagens. Então, você tem 3 elementos, não só de gênero, de classe, mas também de raça. Então, quando a gente debate a violência contra a mulher, a gente sabe que ela atinge todas as mulheres, mulheres mais favorecidas e menos favorecidas. Mas, muitas vezes, com as mulheres em uma situação diferente, mais desfavorecida, ela é ainda mais cruel, mais violenta e mais covarde. Porque o que a gente viu ali é um ato de covardia. E é importante a gente estar falando sobre isso para a gente também, né, não repetir e reprimir, né, o papel da imprensa, o papel das câmeras, o papel da sociedade é também se contrapor e não deixar só assim mulheres contra homens, né? Temos que ser todos contra esse tipo de atitude. Perfeito, e todos contra essa atitude, inclusive na simbologia. Nós temos visto essa semana ataques a jornalistas mulheres, que não são feitos da mesma forma em relação aos jornalistas homens. Então, a partir do momento que você escolhe uma jornalista mulher para ser alvo de um ataque um ataque violento, um ataque sexista... Tem uma mensagem, Tem uma mensagem, e uma mensagem que legitima que outros homens também possam agir da mesma maneira. Então, a gente tem que começar a pensar, enquanto sociedade, qual é a educação que nós estamos dando para meninos e meninas, né? É aceitável um xingamento, um desrespeito em relação a uma profissional? Quando eu atingo uma profissional mulher, o que eu quero? Eu quero praticar uma violência de gênero, mas não só isso. Eu quero atentar contra a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa ela é muito cara ao regime democrático brasileiro. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Nosso próximo assunto já está aqui no telão. A bailarina brasileira Ingrid Silva foi a personagem do quadro Cérebros Made in Brasil. A gente contou um pouco mais da história dessa mulher incrível, que você confere agora. Uma das minhas professoras, ela falou, você é muito talentosa, você não pensa em levar a dança a sério? E eu falei pra ela, mas eu acho que eu já tô levando a sério. Ela, não, como carreira, como profissão. E aí, depois dessa conversa que eu tive com ela, muitas portas se abriram, sabe? Muitas coisas começaram a aparecer pra mim e eu ver com outros olhos. O balé começou na minha vida super orgânico, com 8 anos de idade. Eu comecei a gostar muito do balé. Sabia que era difícil, mas eu adoro um desafio, então desde pequena já venho desafiando a dança e eu fui me apaixonando. Em 2008, quem fez a minha audição foi o Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino do New York City Ballet e é o fundador do Dance Theatre of Harlem. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele. E ele que me deu essa grande chance de vir para a companhia, de explorar todo o meu potencial e ver a dança como uma carreira. Eu acho que é muito bacana poder ver o quão a dança me levou para outros caminhos. Não só dentro dos palcos, mas globalmente. Ter sido embaixadora da Dior esse ano foi uma surpresa muito grande. Eu fui a única brasileira no ramo dos esportes. E também de se ver nessa vitrine europeia. Sendo uma mulher negra hoje em dia, é muito gratificante. Não só pelo trabalho que eu faço, mas a exposição de ter outras meninas que vão se ver ali também e que no futuro terão a mesma oportunidade que eu tive. A dança ainda é muito branca em geral. No Brasil, a gente ainda tem um racismo estrutural, porque se você não tem condições, você não entra no balé. Então, eu acho que graças a projetos sociais como estes, a gente tem essas oportunidades, né? São uma no meio de 1 milhão, você tem que ser muito talentoso, mas você também tem que remar muito contra a maré, porque muitas coisas vão vir para fazer você desistir. Eu vivi isso, tenho outros amigos que também viveram isso. Quando a gente fala se está mudando, muito devagar para o século que a gente vive hoje em dia. Eu acho que essa coisa de nunca desistir, né, de sempre ver além das oportunidades, ver além de onde eu poderia chegar,
Não importa onde a gente chegue hoje em dia, eu sempre vou saber de onde eu vim, o que eu represento e quem eu sou. E é isso por hoje, pessoal. Teve muita coisa no Popverso essa semana e a semana que vem tem muito mais, como você já sabe, sempre às 8 da noite no YouTube e no TikTok e às 11h30 da noite na tela da CNN.